boa tarde. Sou Alberto Polo Pereira, moderador desta atividade. Falo da cidade de Brasília, Distrito Federal, e em nome do presidente do 2º Congresso Internacional Online de Eubiose, Sr. Leonardo Faria Jefferson de Souza, terceiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade de Eubiose, Sr. Hélio Jefferson de Souza, e dos senhores vice-presidentes, Sra. Selene Jefferson de Souza e Sr. Jefferson Henrique de Souza, e damos a todos as nossas boas-vindas. O tema da palestra desta tarde, é reconstruir a educação, e será desenvolvido pelo Sr. Kênio Nogueira. O palestrante nasceu em Brasília e formou-se em engenharia química, sendo pós-graduado em danças. Também atua como produtor e empreendedor nas áreas artística e cultural e ingressou na Sociedade Brasileira de Eubiose em 1991. A palestra que agora será dada versará sobre educação como o despertar para um novo estado de consciência. Neste momento, anunciamos a palavra do Sr. Kênio Nogueira, que terá 40 minutos para desenvolver o seu tema. Muito obrigado, querido Alberto. Então, como você bem disse, nós vamos começar o assunto de hoje, né? Eu vou compartilhar um slide com vocês para que a gente possa acompanhar as ideias que nós temos para divulgar, tá? Muito bem. Reconstruir a educação. Tá? Esse é um tema interessante, é um tema curioso, porque ele é muito recorrente em todas as esferas da sociedade. E nós vamos agora dar uma pequena semente, né? Lançar uma pequena semente sobre aquilo que a Sociedade Brasileira de Eubiose pode contribuir para o melhoramento da vida humana na sociedade. Interessante a gente notar que esse conteúdo pode ser compartilhado nas redes sociais e desde que citada a fonte como Sociedade Brasileira de Eubiose. Este assunto, bem como os assuntos do dia de hoje, pertencem ao desenvolvimento do setor cultural da SBE. Primeiro, eu gostaria de falar para os senhores a relação à identificação com a coisa educação, né? O assunto educação. Vamos primeiro identificar do que nós estamos falando para que nós possamos desenvolver esse tema de uma maneira suave, de uma maneira tranquila e com o devido respeito e a importância que deve ser dada para ele. Ou seja, ao final dessa palestra, dessa conversa, nós vamos ver que o assunto ele requer uma inteligência, uma mente muito superior com a qual se tem falado sobre o tema até hoje. Nas palavras do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, educar é mostrar a razão natural das coisas e as suas leis, para que o educando por si mesmo capte a noção do certo e do errado. Ora, isso também já é dito pela própria etimologia da palavra educação, educare, tirar de dentro, né, já é conhecido dos educadores. E eu não me coloco aqui como um educador na situação formal da palavra até hoje conhecida. Então, eu não sou um professor cátedro, eu não sou alguém que lida com a educação na sua forma instrução, como se fala hoje em dia, como se atua hoje em dia. Nós estamos aqui falando de educação no sentido de mostrar a razão natural das coisas. Então, vai muito além de uma profissão de educador, porque nós vamos ver aqui que educador, todos nós temos o dever de sermos.
A ciência e a religião perderam uma e outra o seu dom supremo. São palavras de Édouard Jouret, que é a educação da consciência humana. E ele continua: a arte de se formar e criar almas. Aqui nós já começamos a entrar num assunto um pouco mais profundo. Educação, segundo as palavras do professor, seria então mostrar a razão natural das coisas para que o educando por si mesmo capte a noção do certo e do errado. E aqui é a arte de se transformar almas. Então nós podemos educar, mas transformando almas, né? E ele continua: só será redescoberta a educação quando a ciência e a religião, repensadas e refundidas em uma única força viva, convergirem para a sublime tarefa de magnificar a humanidade. Magnificar a humanidade. União de ciência e religião. Mas o que é religião que nós estamos falando aqui? São essas que nós vemos hoje no mundo? No conceito prístino de religião, segundo nos é ensinado na eubiose, quando se estuda a eubiose e a sabedoria iniciática das idades, que é o conhecimento mais antigo da humanidade, religião é o ato, professar uma religião, praticar uma religião, é o ato de religar, no próprio sentido original da palavra, religare, o verbo latim. Religar o quê? O homem a si mesmo e esse si mesmo ao meio cósmico do qual ele se origina, ligando-se ao mesmo tempo com a natureza da qual ele promana. Então, esse é o sentido de religião que nós vamos praticar aqui, o sentido de ação de se religar, né, a uma essência, à natureza, ao cosmos. E o que é ciência? Ciência, a gente vai lidar aqui como um corpo organizado de conhecimento, um corpo organizado que explica as leis, que explica os sistemas, é um sistema que explica as leis, o funcionamento do mundo, das coisas, por que elas são do jeito que são, né? E um novo, baseado nisso, e nas palavras do professor e de Édouard Jouret, um novo conceito de educação, então, deve ser permeado na sociedade. A começar pelo conceito, para que as ações também sejam novas, nesse sentido. Mas o novo, prestem-se atenção, eu gostaria de fazer um pequeno parênteses aqui. O conceito de novo não é um velho repaginado, não é uma releitura de algo que já vem acontecendo e que ficou esquecido, não é o passado que deu certo, apesar dos pontos positivos do passado serem aproveitados, isso é importante, e ele também não é o velho disfarçado de novo. O velho, aqui nesse sentido, é tudo aquilo que já foi organizado, já foi experimentado, já foi aproveitado ou não, né? E já foi, inclusive, modificado. As experiências estão aí para comprovar isso. As experiências que deram certo são as experiências que merecem ficar, que merecem ser melhoradas. E a palavra melhoramento nos dá um primeiro indício aqui do que nós vamos versar nessa nossa conversa. De um lado, nós temos dois patamares, ou seja, duas bases importantíssimas que nós lidamos na educação. Uma base humana é a mente. A outra base são os sentimentos. Tudo que nós fazemos na vida, nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, nosso modo de ser, vem de duas origens, mente e sentimento, que unidas tornam-se aquilo que nós conhecemos por alma e que são o ponto gerador das nossas emoções. Então, alma, no entendimento eubiótico, no entendimento da sabedoria das idades, alma é o amálgama de mente e sentimentos, gerando então emoções com as quais nós iremos lidar com o mundo, tanto gerando emoções quanto provocando emoções. De um lado, nós temos o intelecto, a mente produz o intelecto, a mente produz o raciocínio, embora nem todos o usem, mas deveríamos usar.
A mente requer provas, principalmente aquela mente mais concreta, mais analítica. A mente, essa concreta, essa analítica, busca por estatísticas do mundo externo que possam comprovar a veracidade das coisas, muito embora milênios e séculos depois, essa comprovação seja modificada através de outras estatísticas que virão, outras experiências. Então, a mente é baseada em experiências. A ciência concreta, a ciência acadêmica, é essa ciência que nós vemos aí, que muito utiliza a mente, essa mente analítica, né? E de outro lado, nós temos os sentimentos comuns a todos os seres humanos, comuns inclusive a uma classe de animais: solidão, esperança, saudade, ódio. Aqui alguns exemplos: amor, alegria, felicidade, medo, e há várias outras emoções, sentimentos que nós podemos enumerar. O segredo está em nós equilibrarmos os pratos dessa balança. Nem sempre, e muito dificilmente, nós encontramos equilíbrio entre, não é isso que se fala? Entre o pensar e o agir. Entre o agir e o pensar. Palavras bonitas são soltas ao vento, sentimentos nem tão bonitos são presos dentro da gente, sentimentos bonitos são soltos ao vento, palavras não tão bonitas são soltas no mar. Então, isso mostra que o ser humano tem muito ainda que aprender para que ele consiga se equilibrar e que ele consiga fazer jus nas suas ações, tanto aos seus sentimentos quanto às suas palavras. Quando isso acontece, quando acontece esse equilíbrio perfeito entre mente, uma mente superior, entre a emoção, entre os sentimentos superiores, nós temos um outro tipo de emoção que começa a brotar no ser humano. Nós temos uma emoção superior. Nós temos aquilo que nós chamamos de alma superior. E atenção à palavra. Quando eu falo que alma superior, emoção superior, não significa que é melhor. Significa que ela é mais divinizada. Significa que é mais sutil. O estado de consciência, o estado vibratório, ele é mais sutil, ele é mais perene, ele toca as esferas mais sutis do entendimento humano. E quando isso acontece, essa emoção superior acontece, começa a brotar no ser humano aquilo que nós chamamos de intuição. Intuição é trazer tudo que vem do futuro para o presente, como eu falei antes. Não é o velho repaginado, né? Não é uma simples releitura, mas é realmente trazer o novo, aquilo que ainda não foi experimentado para a humanidade, para a sua vida prática. Nesse meio, então, nós vamos entrar naquilo que nós conhecemos por tendências negativas, no seu simples aspecto polar, que é uma base do passado que nós temos que equilibrar. É tudo aquilo que nós não conseguimos compreender com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Elas precisam ser trabalhadas, vivenciadas, para que aquelas experiências, ainda como se fosse uma pedra bruta, se transforme em tendências mais próprias de admitir uma projeção de futuro que elas precisam desenvolver. Então, o diamante só é diamante porque a pedra bruta foi lapidada, né? Agora, existe uma tendência positiva que está na mente daquele que lapidou o diamante, do homem, das mãos, das ferramentas. Aquilo são as tendências positivas. A própria pessoa, fazendo o nosso comparativo, que lapidou a pedra bruta, representa as tendências positivas, enquanto o diamante, a pedra bruta, representa as tendências negativas. Quando ele se transforma no diamante, é como se fosse a liberação da alma superior, e o brilho é a própria intuição. Então aqui, baseando-se nesses conceitos, tendo nossos primeiros entendimentos, nós vamos entrar então no aspecto do que seria então esse reconstruir a educação. O que seria uma nova educação, né?
Vamos lá. Voltando aqui para o professor Henrique José de Souza, relembrando aqui que educar é mostrar a razão natural das coisas, suas leis, para que o educando por si mesmo capte a noção do certo e do errado. Nós não vamos fugir disso, porque o conceito é tão simples que ele não foge dessa simplicidade das palavras. Os maiores feitos da humanidade são os mais simples. E a simplicidade está aqui, nós já falamos. É equilibrar essas tendências negativas com essas tendências positivas que todos nós trazemos dentro da gente. Uma criança traz, quando nasce, todo um potencial de vida. Ela precisa ser lapidada para que ela desperte todos os potenciais, toda a potencialidade positiva que reside em latência dentro dela, para que ela mesma possa se desenvolver. A necessidade de se mostrar um caminho para essa criança, para esse jovem, ou até mesmo para esse adulto. E aí já estamos falando de reeducação de adultos, né? Então vamos deixar bem genérico nossa conversa. Eu vou aqui rapidamente falar algumas escolas, tecer alguns comentários sobre algumas escolas ou sistemas vigentes, tá? Eu peguei os principais, uma rápida pesquisa, só para a gente se situar aqui. Nós temos a escola tradicional, né? A escola tradicional, ela nos diz, o Magister Dixit, o mestre diz, o professor em pé, na frente do aluno, vai dizer, vai colocar o conhecimento para o aluno, né? Então, o que acontece é, o aluno recebe esse conhecimento. Temos uma escola conhecida como a construtivista, de Lev Vygotsky e Jean Piaget, também muito conhecida, onde o aprendizado é feito pelo próprio aluno, né? O aluno ele vai contribuir muito com esse aprendizado. Já não é o mestre tradicional, o professor, mas o aluno junto com o professor. Nós temos a escola freiriana, atribuída a Paulo Freire, né? Que trabalha muito no sentido de liberdade, pensamento crítico. Nós temos a escola montessoriana, de Maria Montessori, que era uma educadora italiana, onde ela trabalha muito com ferramentas, com objetos, para as crianças escolherem os seus objetos e, a partir dali, vai traçando a ciência implícita naquele material. E nós temos a escola Waldorf, atribuída a Rudolf Steiner. Ela diz, coloca o ser humano muito mais perto daquilo onde nós queremos chegar com essa nossa conversa. Ela coloca o ser humano, primeira escola, primeiro sistema, que ele vê o ser humano com seus atributos da parte física, seus atributos emocionais e seus atributos mentais, intelectuais, já tocando em alguma parte de espírito, espiritualizado, né? Não espírita. Inclusive, ele respeita as fases septenárias do desenvolvimento humano, né? De 7 em 7 anos. Então, nós temos aí essas 5 escolas ou sistemas já existem na humanidade, na sociedade e já são utilizadas. Todas têm seus pontos positivos, têm seus pontos negativos, lógico, como tudo, mas são aquilo que nós falamos, experimentações, fazem parte das experiências da humanidade. Todas são válidas. Mas, por melhor que sejam, falham num ponto fundamental na construção de uma sociedade melhor. Não porque queiram, suas tentativas são louváveis, mas simplesmente porque ainda existem até hoje, né? E aqui eu trago mais um trecho do professor Henrique José de Souza, onde ele diz que se aprenda, antes de mais nada, a melhorar interiormente, a fim de que nossa atuação comece pelo melhoramento desse mesmo interno para o externo, ou de dentro para fora. E, em segundo lugar, a interessar-nos pela felicidade geral da humanidade, que bem pouco fazem, preferindo explorar-se mutuamente. De onde deverá sair a nossa própria felicidade, posto que a felicidade egoísta, com desprezo pelos demais, não satisfaz absolutamente a condição eubiótica de melhoramento. O professor escrevia com alguns pseudônimos, né? E Lorenzo
Paolo Domiciani era um deles, mas era o mesmo professor Henrique. Então aqui a gente pode ver duas bases claríssimas, dois pilares claríssimos. Ele fala em eubiose científica, como se fosse um corpo, um sistema científico que permita o melhoramento interno, ou seja, de dentro para fora, e ele fala em interesse pela felicidade geral da humanidade, ampliar a consciência do indivíduo para a visão de coletividade, já desde cedo, pois que tudo que se fala hoje para a educação, em nome da educação, pouco se faz para promover esse interesse nos educandos pela felicidade geral do outro. E aqui nós já podemos simbolicamente traçar uma primeira imagem que vai sintetizar essa nossa conversa. A educação tendo como os dois principais pilares, ou seja, uma nova educação que deve ter como os dois principais pilares de sustentação. De um lado, a eubiose científica, esse corpo de conhecimentos, e do outro, o interesse geral pela felicidade humana. Olha, perceba como isso é profundo, como isso é belo. Despertar o interesse geral pela felicidade humana. Não mais o eu, mas sim o nós. E tem um filósofo, Fritz Kunkel, que inclusive fundou o nosismo. Não confundir com o nazismo, é só uma letra que muda. Nosismo, a ciência, a filosofia do nós. E aí, eu gostaria ainda de acrescentar um terceiro pilar, que vai ajudar na sustentação dessa nossa figura. Que pilar seria esse? E aí, voltando às palavras do professor. Até agora, a arte possuía uma missão sublime. Até hoje ela está centuplicada. Sua missão é divina. O artista deve ser um ativo colaborador da divindade. Divindade na acepção da palavra, ou seja, aquilo que há de vir. Sim, porque ao invés de entendermos divindade como algo exotérico, esotérico, inatingível, do além, impalpável, na verdade aqui o autor nos diz que divindade é simplesmente aquilo que há de vir, é a acepção da palavra, né? Há de vir. Então, é o futuro, né? A arte, hoje, com essa missão centuplicada, com essa missão de trazer o futuro virá pelas mãos das artes. Mas aí ele continua. Seus sonhos devem arrastar em seus passos a humanidade inteira, o sonho dos artistas, dirigindo-a pelo caminho da perfeição. Não se trata, olha que importante, caminho da perfeição. Não se trata da simples carícia da ilusão dos sentidos, e aqui ele fala, né, em relação à arte como entretenimento, né? Não se trata disso, nem do recreio da mente, mas da completa transfiguração da alma. Transfiguração da alma. Voltamos à alma, que o próprio Churré falava, né? A reunião da ciência com a arte vai nos proporcionar essa transfiguração na alma. A verdadeira arte deve ser encontrada sempre muito acima da realidade, melhor dito, dos crus realismos, que não são mais do que uma parte mínima e inferior daquela realidade, com R maiúsculo, aquela realidade que nem todos podem perceber, que nem todos podem ver, mas que o simples despertar de uma intuição permite que se veja a realidade verdadeira, que vibra no cosmos, que vibra no seio de cada ser humano que se permite evoluir a tal ponto de encontrar-se a si mesmo, promovendo essa mágica e divina religação. Não há como, então, a gente deixar a arte de fora. Então, ela funciona como uma bela base para os dois pilares e tudo isso sustentando a proposta de uma nova educação. Nova, realmente. Aquilo que vai unir, aquilo que trabalha em conjunto, embora outros sistemas já façam uso disso, mas
com muito mais propriedade, com esse corpo de eubiose científica, a ciência do futuro, com esse interesse geral pela felicidade humana, trazendo isso através da arte divina. Possível roteiro para isso? Possível caminho? Possível, né? Não sei. A grande parte da felicidade que o homem aspira, a obtém corrompendo aos seus semelhantes. E por aí a gente vê que isso por si só não é mais felicidade, é interesse, né? Enquanto que no sentido eubiótico, toda felicidade, todo prazer que não contiver o menor vestígio de aperfeiçoamento é fictício e ilícito. Então nós temos que pensar no aperfeiçoamento interno, importantíssimo, o que vai diferenciar, vai dar um sentido eubiótico. A eubiose, então, se propõe a concorrer para a felicidade de todos, deseja abolir o sistema de concorrências, substituindo-o pelo sistema de cooperação simbiótica. Ora, isso já existe na natureza. E um dos resultados do ser humano voltar às leis da natureza, voltar a viver segundo suas leis, é usar o próprio conhecimento imanente na natureza para sobreviver. Aliás, muito mais do que sobreviver, para viver, realmente viver. Que cada um possa melhorar e conquistar a felicidade em proporção àquela que traz aos demais. Olha que beleza de lei, lei da reciprocidade. Eu vou conquistar aquilo segundo o que eu posso fazer pela humanidade, para os demais, ao meu entorno ou todo. Isso é belíssimo. Isso é de uma ligadura, de uma tessitura fantástica, quando isso tudo estiver funcionando. Agora ele falou também em cooperação simbiótica. Para aqueles que não sabem o que é simbiose, eu acho que todo mundo sabe, né? É um conhecimento bem difundido, mas assim, rapidamente eu gostaria de explicar, porque na sua essência é um dos sistemas de vida mais perfeitos que existem na natureza. Vamos trazer o conceito da biologia, obviamente, né? Todo comportamento que beneficia ambos os protagonistas, e pode ocorrer tanto entre organismos da mesma espécie, como entre membros de espécies diferentes. Todo esse comportamento é uma relação ecológica harmônica, daí a simbiose, a harmonia, isto é, sem prejuízo a nenhum dos seres envolvidos. Quando há harmonia, quando há um estilo de vida simbiótico, harmônico, não há prejuízo a nenhum dos atores envolvidos na questão. Algo muito diferente do que nós vemos hoje. Muito diferente. Exemplo de simbiose na natureza. Deixa eu falar aqui, depois eu vou contar um caso. Nós temos 2 micro-organismos. Aliás, eu trouxe um exemplo, mas uma pesquisa no Google que vocês façam vai lhes dar vários exemplos, né? E depois eu digo porque eu trouxe esse. Nós temos um pequeno micro-organismo, uma Streptococcus thermophilus, e um outro micro-organismo que se chama Lactobacillus bulgaricus. Talvez poucos tenham conhecimento do nome deles, mas eles são usados na obtenção do iogurte comercial. Então, se não fossem esses 2 micro-organismos agirem em simbiose, viverem em simbiose, nós não conheceríamos um alimento tão nutritivo e importante para o ser humano, que é o iogurte. Como é que esses micro-organismos cooperam para a sobrevivência mútua? Vamos lá. No início da fermentação, bom, todos sabem que hoje tem iogurte de vários tipos, mas vamos falar do iogurte do leite, produzido a partir do leite, tá? No início da fermentação, o termófilo se aproveita do meio levemente ácido, que está ali no pH em torno de 6,7, 6,8, para metabolizar a lactose. Então, ele começa a comer os açúcares do leite. Começa, então, a eliminar ácidos. Ele vai comendo os açúcares e vai eliminando ácido fórmico e ácido pirúvico. Ora, isso faz com que ele acidifique o meio. Então, aquele pH começa a baixar. Quando está em torno de 6, mais ou menos, ele se torna um meio ambiente propício para a reprodução do bulgaricus, o outro amigo dele, né? E as duas bactérias começam a competir pelo alimento. Mas é aí que acontece a mágica da simbiose. Nada de competição.
mas sim de cooperação, para que nós dois possamos viver aqui dentro. O Bulgaricus, que acabou de acordar, hidrolisa as proteínas do leite, né? Quebra as proteínas do leite, e que vão fornecer, então, alimento para o Termófilos e dá condições dele continuar o seu desenvolvimento, né? É bonito, é magnífico isso. Eu comecei a fazer iogurte em casa e isso me despertou curiosidade, né? Faz uns meses. E aí eu fui estudar um pouco mais, porque é interessante a gente saber como funciona a natureza. E porque eu tenho problemas com intolerância à lactose, a proteína do leite me dá alergia, enfim. E o iogurte não me dá nada disso. Eu posso comer à vontade, né? Vamos lá. As duas bactérias ajudam a gente. As duas se unem para sobreviver e para gerar, no caso para nós, o alimento. Todo átomo de matéria é suscetível de desenvolvimento superior. Todo átomo de matéria é suscetível de desenvolvimento superior, sempre que se o coloque em condições favoráveis. Aqui está uma sabedoria, vamos dizer, avatárica, uma sabedoria divina. Quer dizer que qualquer pequeníssima partícula de matéria que seja, quando colocada em condições favoráveis, ela se desenvolve para alcançar objetivos superiores. A matéria inerte de que falamos não existe, senão para a nossa ignorância das coisas. Quer dizer, quando nós achamos que aquela matéria não está interagindo, nós dizemos que ela é inerte, mas na verdade nós é que desconhecemos onde que está a interação dela, em que aspecto ela interage com o quê. Encontrando a maneira de despertar os aspectos ostensíveis, essa vida que é tão inseparável da matéria em si, como o próprio espaço. Ou seja, basta que a gente encontre, né, como que essa matéria vai se desenvolver. E aí nós vamos para a educação superior, né? Voltando para a nossa figura inicial, seria algo que unisse realmente a arte em si, a arte no seu aspecto mais divino, no seu aspecto de permitir a transfiguração da alma, que é como se fosse uma britadora de almas, com essa educação superior, com essa nova educação, promovendo então a felicidade humana, o melhoramento interno através de uma eubiose científica. Muito bem, isso nos dá a ideia de um ternário assentado num quaternário. E para quem quiser conhecer, a Sociedade Brasileira de Eubiose tem na Bahia, no estado da Bahia, na ilha de Taparica, justamente um quaternário encimado por um ternário. E nós podemos ver, basicamente, algo muito próximo do que nós falamos nessa palestra, né? Um ambiente propício, e seria ele talvez o responsável por iniciar os homens esse processo de educação no interior dos homens. Educação não é instrução apenas. Educação é realmente trabalhar pelo melhoramento da vida humana. Muito mais do que a gente tem visto atualmente. Uma educação eubiótica seria isso, então. Seria uma educação divinizadora. Seria uma educação que tem por fim formar almas puras. Formar almas puras. Que trabalhem com moral, com caráter e ética superiores. Muito mais sutis, com um estado de consciência superior ao que nós vemos hoje. Com certeza, tem que ter um lastro nessas três linguagens humanas. A cultura, o lastro nas artes e o lastro nas ciências. E quando eu falo ciências aqui, não são apenas e tão somente ciências acadêmicas, que nós estudamos nas universidades. Essas permanecem, lógico, mas não contribuem só elas para uma nova educação. É preciso que outra ciência se abra para que a mente também se abra. Despertar, então, na educação, as potencialidades humanas, potencialidades superiores.
Pedimos licença ao senhor Quênio para avisá-lo que faltam 5 minutos para encerrar o tempo de sua explanação. Perfeito, Alberto. Obrigado. Substituir, ou seja, instituir o sistema de cooperação simbiótica. Cooperação na humanidade, a verdadeira cooperação. É independente de escolas, de universidades ou paredes, o que não impede de haver, mas ela não precisa disso para existir. É a ciência do melhoramento interno, de dentro para fora, com interesse pela felicidade de todos, respeitando as leis naturais e readaptando o ser humano ao meio cósmico. Provocação? Como começamos? Começamos a constituir um corpo de uma eubiose científica. Começamos por amalgamar com uma didática eubiótica, que os conhecimentos e práticas de que a SBE dispõe e divulga há 97 anos já são suficientes para se iniciar esse processo. Portanto, uma arte divinizadora, sendo a base de uma nova educação que traz dentro de si o futuro como revelação, agindo com cultura e através de uma ciência. E eu queria terminar nossa pequena conversa com alguns versos, né? Há quem diga que paz no mundo é utopia, pois vivem a vida sofrendo em dor. Haja tal ou qual consciência em amor, desperta o fogo da sabedoria. Só nos resta agora que essa legenda adorada realize-se em caráter, caracterize-se em cultura, aculture-se de ética, etiquete-se de realização, realize-se na educação. Senhores, que essa nossa conversa não seja um fim, mas o início do brotamento de uma semente que foi lançada para quem quiser colher. Muito obrigado. Aqui algumas referências. Os contatos da sociedade e da organização do Congresso e o canal oficial da Eubiose no YouTube, para quem quiser ver mais vídeos desse congresso. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a partir de agora vamos iniciar a sessão de respostas às perguntas, para a qual teremos 15 minutos. Senhor Quênio, a primeira pergunta. Na sua concepção, existe diferença entre educação e instrução? Ô, Alberto, na concepção existe, né? Instrução é o ato de instruir, tão nobre quanto é o ato de passar um conhecimento. Seria uma via muito mais de mão única do que um sistema propriamente dito. Ele faz parte do processo global que a gente concebe por educação, mas ele não é a educação em si, pois que quando eu, por exemplo, estiver matriculado numa autoescola para aprender a dirigir, eu vou ter um instrutor que vai me instruir sobre aqueles aspectos técnicos ali, sobre como dirigir um veículo. Mas não necessariamente ele está me educando. Para se educar, como a gente viu nos slides, a gente deve dar condições do educando descobrir as coisas por si próprio, dar noção das coisas por si próprio, né? Ele é que deve descobrir, ele é que deve despertar. O processo de instrução, muito mais penetrante, seria aquele processo que usa do modelo de insinuação. Isso é muito mais profundo, pois a insinuação provoca a mente do educando que descubra, através dela, suas próprias verdades, que um dia se modificarão, obviamente, porque o próprio educando vai se modificar, não é isso? A verdade é uma só. Nós é que vamos nos modificando e essa verdade vai se modificando para nós. Muito bem, vamos passar para a segunda pergunta.
Como define a pedagogia da eubiose científica? É uma pergunta interessante, uma pergunta provocadora, provocativa. A pedagogia da eubiose científica. A gente precisa pensar, primeiro, uma definição clara em eubiose científica. Nós temos eubiose como ciência do melhoramento humano, ou aquela que proporciona que o ser humano volte a viver de acordo com as leis da natureza, né? Uma pedagogia que permita isso seria um sistema de conhecimentos, de práticas, uma instrução ensinoativa, né? E outros artefatos que possam colocar no ser humano essa ciência eubiótica, esse corpo científico, ele mesmo sendo provocado, sendo despertado para que busque esse conhecimento. Uma das primeiras noções, quando se começa a estudar a eubiose, que se tem, é que você tem muita coisa para você aprender, tem muito material para você estudar, e por mais que você viva nessa vida, você ainda não conseguirá abarcar, porque mesmo aqueles que você acha, você volta e vê tudo aquilo de outra maneira. Portanto, ele não é um arcabouço, uma pedagogia eubiótica, não é simplesmente um arcabouço de conhecimentos científicos. Ele é, talvez para mim, no meu atual estado de consciência, ele é um constante buscar pela sabedoria, um constante praticar amor dentro de si, porque inteligência, conhecimento sem amor, sem essa prática, de nada vale. Conhecimento só separado não tem razão de ser. Ao passo que também só amor, só sentimento, só boas ações, sem conhecimento, sem provocar a inteligência, também de nada vale. Voltando à balança, nós precisamos equilibrar esses dois pratos. Os orientais falavam na prática da Raja Yoga. De um lado, a Jnana Yoga, da mente. Do outro lado, a Bhakti Yoga, do coração, da devoção. E no meio, a Karma Yoga, como centralizadora da ação desses dois conceitos juntos, né? Isso tudo, para nós, é a yoga real, ou Raja Yoga. Muito bem. Então, a pedagogia eubiótica, ela é muito mais sublime do que qualquer outra pedagogia. Ela vem propor a transformação da alma humana de humano para humano divino. Bom, informo agora ao Sr. Kênio, né, que vamos fazer a terceira e última pergunta. O que fazer para modificar o paradigma de cada um por si, pelo de todos devemos ser felizes? Então, Alberto, a primeira coisa que eu acho que devia ser feita, que eu entendo que deve ser feita, é aquilo que o professor falou, e as pessoas até sabem disso, mesmo que não é da eubiose, mas que falta agir, que é interessar-se pela felicidade alheia, interessar-se pela felicidade geral da humanidade. Não é interessar pela felicidade só do meu vizinho, interessar-me pela felicidade da minha família, interessar-me pela felicidade da minha esposa, do meu marido, do meu filho. É interessar-me pela felicidade geral da humanidade. Esse é o primeiro despertar que nós devemos fazer em cada um de nós, pois que é um dos pilares para uma educação realmente transformadora. E essa educação pode estar atuando em vários setores da humanidade, interferindo ou propondo seus vários paradigmas, e está em constante modificação. Não tem problema. É o aperfeiçoamento. Quando eu me torno aquele interessado, minhas ações
brotam, minhas palavras brotam de uma origem, e essa origem é o interesse geral pela felicidade da humanidade, todos os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações convergirão para o melhoramento dessa humanidade, né? Por analogia, por reciprocidade, eu também vou ter essa felicidade, vou despertar essa felicidade geral. Mas eu não preciso pensar em minha felicidade, mas sim no todo. O todo responde e vai despertar em mim, né? Lei da vibração, analogia também. Todas atuando junto. Muito bem. Então, antes de encerrar, para as suas considerações finais, Kênia. Muito bom, Beto. Obrigado. Esse tema, como eu falei no começo, ele é muito discutido em vários setores da sociedade. Claro que nós temos um caminho hercúleo pela frente, mas que não é só em cada um e só isso de cada um. Nós temos que nos unir, nós temos que realmente mudar de estado de consciência forçosamente ou amenamente. Que bom se for de forma amena, de forma amorosa e tranquila, mas nós precisamos fazer isso urgentemente. Né? Não é para amanhã, nem para o ano que vem, nem uma coisa que a sua próxima geração vai fazer. É uma coisa que você, que eu, que nós devemos fazer. Essa ciência do melhoramento humano, esse pensar na felicidade geral da humanidade e esse viver num sistema de cooperação. E cuidado, viver num sistema de cooperação não é montar uma cooperativa. Pode, claro, mas é realmente simbiose e com simbiose. Não é à toa que a palavra muito parece com eubiose, né? Eubiose e simbiose. Então, eu gostaria de deixar esse tema sempre em aberto, né? Não sou, como eu falei, um educador formal, um professor da rede pública, da rede acadêmica, nem da privada, embora já tenha feito meus trabalhos nessas redes, em maior ou menor grau, mas me considero um artista, né? Trabalho com isso, com cultura, com arte, e já vi, por intermédio de uma arte, de uma simples arte, as pessoas se modificarem em lapsos de segundo ou em pequenos dias. Então deu para ver, deu para comprovar a importância da arte para construir junto esse corpo de eubiose científica e despertar esse interesse geral pela felicidade da humanidade. Eu queria agradecer ao Alberto, que esteve aqui moderando, queria agradecer o convite da organização do Congresso, por poder dar essas pequenas palavras, e esse assunto é imenso, é grandioso, não se esgota aqui, ele é apenas um dedinho de um material maior que já existe. Então, muito obrigado, felicidade geral a todos. Agradecemos ao senhor Kênio Nogueira pela sua apresentação e esclarecemos a todos que o e-mail do Congresso, coe@eubiose.org.br, estará à disposição de todos que desejarem fazer um contato. Agradecemos a atenção e convidamos para a próxima atividade deste congresso, que trata-se do tema Uma Luz sobre uma Sombra Interior, Psicologia e Iniciação, com Vinícius Mantovanelli e mediação de Ítalo Magnus Moreira. Será às 19h30, logo mais, neste mesmo canal. Paz, luz e progresso, em harmonia de pensamento, é o que desejamos a todos vocês. Boa tarde.